eu havia comentado, né, a respeito de abrir uma tela, uma segunda ali e tal. Bom, vamos falar do histórico. O histórico nada mais é do que esse carinha aqui, ó, né? A diferença é o seguinte, né? Aqui, dashboard do cliente, gráfico histórico, extrato, tá? São telas redundantes. Marcos, o que que é redundante, cara? Por que você está falando isso para mim? Veja bem, esse histórico é o mesmo histórico que a gente viu lá no Real Time, tá? Que seria o gráfico bonitinho aqui, certo? O histórico dele. E eu também consigo acessar ele por aqui, né? Bem como o extrato, que é aquele extrato completo que a gente viu, e eu também consigo acessar ele por aqui. A diferença está no seguinte ponto, além do agendamento, tá, pessoal? Ó, agendamento também tem uma telinha específica para ele aqui, tá? Tem uma diferença no que diz respeito a essas telas. A diferença é o seguinte, eu sempre vou procurar pelo PPPoE em particular aqui. Diferente do Real Time aqui que a gente viu, não tem MAC, não tem IP e não tem NAS. Aqui é somente o PPPoE seco que vai ser passado como parâmetro de busca, tá bom? Bom, então essas três telas elas vão basicamente voltar no mesmo lugar e aí vocês me perguntam assim, Marcos, mas por que que existe três telas que entrega o que já você consegue ver em uma? Bom, às vezes a pessoa que adquire o sistema, ela tem outras ideias e tem várias equipes e que não tem necessidade de acessar determinadas telas aí do sistema. E aí pensando nesse detalhe, a gente deixou aí mesclado, né? Pô, você quer deixar a tua equipe somente para acessar a tela de real time? Legal, tá acessando a tela de real time. Não, minha equipe é financeira, eles só vão ver o histórico e o extrato. Também tudo bem. Então, como eu comentei, né, a ferramenta ela vai se adequar à tua necessidade, né, e não o inverso, você se adequar aos processos da ferramenta, tá? Então, você tem toda a liberdade de decidir como que você vai trabalhar com a ferramenta, né, juntamente com a tua equipe. Agendamento, apesar dele ter uma segunda tela tal, mas é aqui que a gente começa a ver como que visualiza os dados de cada agendamento que você fez, né? O agendamento finalizou, tal, e o que que eu faço com isso agora, né? Agora é que a gente começa a conversar. Bom, visualizar, já de início aqui, ó, grandão, olha lá. E ele já vai me jogar bonitinho para uma tela toda colorida, me mostrando qual que foi as informações que ele capturou aí durante o período de teste que você deixou fazendo, né? Então veja lá, ó, gráfico de consumo agendado tal, tal, né? Início e fim, ó, o horário ali, o PPPoE de quem foi, o consumo dele, né, nesse meio tempo, lembrando que não é um teste de velocidade, ele só ficou escutando o consumo dele na caixa, né, que seria no NAS. Aqui embaixo é para correr, né, ó, que legal, você consegue clicar e também expandir esse gráfico, né, a visualização dele, ou ainda retrair. Última coleta de download, última coleta, tal, que seria em relação a esse gráfico aqui. Categoria da última coleta ICMP, muito baixo, que seria de 0 a 10, né? Abaixo, né? Aliás, acima, né? do esperado, de 50 a 100, acima de 100, né? Aquele ping, né? Que dá o TTL de 9999, você fica quase louco, né? O low, que seria de 10 a 50, que basicamente é o normal aí, né? Para uma rede. E aqui também seria a latência de CMP, né? Como que foi isso? Como não teve latência, ele manteve ali, né? Ficou em 0 ms, né? Não houve necessidade de oscilação do gráfico. Aqui também, a última coleta de CMP, tal, qual que foi o IP de acesso, o MAC, fabricante, e se eu quiser imprimir e mandar isso para o cliente para dialogar com ele, eu consigo ver isso sem problema nenhum. Deixa eu ver, voltemos a agendamentos, né? Os que foi cancelado, eles falam que foi cancelado ou que falhou. Às vezes, por que que falha? O equipamento do cliente está desligado lá na ponta, né? E aí você não consegue fazer o teste. Então, sempre é interessante pedir para o cliente manter a CPE ligada, beleza? Parar todos, né? Cancelar, se for às vezes você não quer que seja feito, então cancela, tá?
Se precisar cancelar, tem o botão de stop ali. E uma curiosidade muito legal, tá? Isso aqui a gente vai ver lá em parâmetros globais, logo menos, mas todo o NAS, toda a caixa, ela possui um limite de teste, tá? A gente estava dando uma olhada em documentações e tal, e boa parte dos fabricantes acordam que, eles entraram em acordo que o número máximo de teste dentro de um roteador a ser feito é 20 por dia, tá? Passou disso? Tranquilo. Entretanto, se a caixa morrer 3 horas da manhã, aí é um problema. Então, cuidado com o excesso de teste dentro da caixa, tá? Que ela pode não suportar a carga e vir a reiniciar aí em uma determinada hora do dia, beleza? Bom, aqui também eu consigo imprimir e tal, os testes e tudo mais, já deixar ok certinho.